Olá, estamos começando mais um episódio do Brasil que dá certo, o nosso programa, nosso podcast BQDC, trazendo líderes, trazendo referências, trazendo, na grande maioria das vezes, professores de empreendedorismo, professores da escola da vida. E olha que felicidade no programa de hoje. É um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, ele que é referência mesmo no que faz, já ensinou muita gente, continua ensinando muita gente, que é o José Roberto Marques, que preside o IBC. José Roberto, prazer, que Prazer, bom querido. te ver, que bom que deu certo. Estou muito feliz de estar aqui, depois de um esforço coletivo, né? Coletivo, é. Datas e datas e É. datas. E é bom poder estar aqui para compartilhar sobre empreendedorismo e, ao mesmo tempo, sobre a mente humana. É. Porque empresas são pessoas. E esse é o ponto principal chave, né? Quer dizer, nosso ativo, o grande ativo é o capital social, são as pessoas. Nós, no grupo, por exemplo, que você me dá a honra de participar, tem aí quase 2.000 e poucos integrantes, presidentes de conselhos, fundadores, CEOs. Atendemos e apoiamos diretamente 82 projetos sociais, mas não há absolutamente, Zé, absolutamente ninguém que eu não conheça de uma maneira pessoal, porque eu já ouvi de muitos amigos isso, e o que a gente está fazendo, de certa maneira, humildemente falando, é humanizando as relações corporativas. Porque eu sempre acreditei que atrás de uma mesa, de uma caneta, de um presidente de grande empresa, tem ali um ser humano. E ao longo do tempo a gente foi entendendo, então, do que nós somos. É um grupo empresarial, evidentemente, outros grupos empresariais robustos também existem no Brasil, mas com essa linha eu ainda não conheço, que é o empresarial, empreendedor, apartidário e social. Esse é o bloco da gente. E eu quero até te perguntar fazer uma pergunta de aluno daqui a pouco, porque eu estou desenvolvendo com a minha turma uma sequência do Brasil e do rumo do Brasil que dá certo. Eu quero te pedir a sua opinião. Mas para quem ainda, impossivelmente, acho que não, mas para quem não conhece a sua história ainda, conta para a gente um pouco da sua trajetória. Eu sou José Roberto Marques e eu sou um cientista da mente humana. Assim, na alma é isso que eu sou, um estudioso da mente, dos processos psíquicos. Neurociência, neurofisiologia, neuroanatomia, mas tudo isso de uma forma muito simples. Então, acho que Deus me colocou na Terra para simplificar a ciência e para tocar a alma das pessoas falando da ciência. É como se fosse um movimento científico, filosófico, espiritual e empresarial. É o que eu mais acredito. Porque a ciência, quando a gente sabe como funciona, nós funcionamos melhor. Eu, aos 12 anos, comecei a trabalhar Aham. e fui para a fazenda. Meu pai era fazendeiro, mas ele me pegava na escola, 12h45, então sempre fui um estudioso nerd mesmo. Aham. Aquele que foi apoiado, que foi ajudado. Aprendi a ler e escrever com 4 anos. Com 5 anos já estava na terceira cartilha. E do meu pai eu aprendi a ler, a estudar, da minha mãe a trabalhar. Então eu amo trabalhar e Olha amo só, estudar, que é complementar. uma coisa diferente. Fui emancipado com 16 anos e uma coisa muito interessante, que na época, porque somos do interior, eu Que lugar, sou, Zé? eu sou de São José do Rio Preto, mas eu vivi em Penápolis, no interior de Penápolis. São Paulo. E nessa época, o juiz de paz da cidade tinha aposentado. Meu pai teve uma brilhante ideia de me indicar para ser juiz de paz. Juiz de Eu tinha paz. pouco mais de 16 anos, é uma longa história. Eu era coroinha da igreja, eu cantava no coral, eu era presidente do grupo de jovens e juiz de paz. Então eu já fazia o casamento civil e o Já tinha religioso seu junto, ecossistema ali. e é muito interessante. E a vida foi me mostrando sobre empreendedorismo. Eu tenho 59 anos e falo, tem 47 anos que eu sou empresário nesse Brasil. Já vivi coisas muito diferentes, difíceis, desafiadoras, e hoje eu posso falar, depois de tantas coisas lindas e maravilhosas, que empresas são pessoas, e quando você conhece como as pessoas funcionam, você consegue ter times enormes. Sou um empresário multisserial, tenho alguns negócios, tenho 16 empresas diretas, onde eu sou CEO. Pode falar das 16, se quiser, não tem problema. Eu tenho uma instituição de ensino superior, uma faculdade, eu adoro falar como bom estudioso, nota máxima do MEC. Tenho uma editora, tenho imobiliária, tenho construtora, tenho um conjunto de empresas que tem a ver com construção.
Eu acho que eu herdei da minha família também essa vontade de construir, mas o que eu mais sei fazer é tocar a alma humana falando de ciência. É, E quando eu toco a alma e a mente humana falando de ciência, o que que eu faço? Eu faço as pessoas produzirem melhor. Time, performance, paixão no que faz, é o que eu mais amo fazer. E ao treinar pessoas, eu treino as empresas. E com isso, já que a gente gosta muito de falar de social, eu tive uma ideia maluca, muito quero maluca, saber. desde 1º de julho de 2024, Aham. são 14, 15 meses, 14 meses, eu decidi fazer uma tour pelo Brasil de Porto Alegre, Natal, Rio Branco, Manaus. São 74 cidades, onde eu faço 2 grandes eventos gratuitos, 100% gratuitos. Os meus eventos menorzinhos têm 500 pessoas, os maiores 5.000 pessoas, uma Uau! média de 2.000 pessoas, 6 dias por Graciosamente. semana, 100% gratuito, É. 100%. Coloquei em sala de aula, mais ou menos, nos últimos 14 meses, 170.000 pessoas para me assistirem. Aham. E eu tenho essa pegada. Segunda, terça e quarta, alto impacto empresarial. Aham. Um evento para ajudar o pequeno, médio empresário, e pode ser um super empresário também, Aham. que também a gente ajuda através do método. Tá. E sexta, sábado, domingo, eu falo de família, de inteligência emocional, falo de reconstrução das histórias Aham. e falo de amor, de perdão, de fé. É isso que eu faço. Aliás, você faz isso com tanta tranquilidade, a maneira como você se expressa já explica tanto isso. Nós, ultimamente, os últimos anos especialmente, Zé, a gente é bombardeado por algumas expressões, como o empreendedorismo, por exemplo, nunca tanto se falou sobre empreendedorismo. Aí, para não citar nomes, nós temos, evidentemente, vários gurus tecnológicos, nós temos palavras de efeito, e eu te dizia que eu venho lá da velha guarda, só para poder te fazer essa pergunta, para quem está a 1 metro de distância de mim, em que eu acredito ser uma das pessoas que mais conhecem a mente humana barra empreendedorismo. O que é o empreendedorismo de verdade na sua concepção? Empreender é a capacidade e habilidade que a pessoa tem de fazer algo dar certo. Algo que vai servir as pessoas através de produtos e serviços. O empreendedor é um realizador, é um fazedor. É a pessoa que tem a ideia e coloca em prática. E o que que ele vai fazer através dos produtos e serviços? Ajudar esse mundo a ser melhor. Isso é empreendedorismo. Gente que faz, mas gente que faz com produtos e serviços para fazer desse mundo um mundo melhor. E o Brasil Essa que dá certo? O Brasil que dá certo é o Brasil de cada um de nós. Hã, hã, Sabe por quê? hã. Porque todos nós somos empreendedores. Se você pensar, a dona de casa é uma super empreendedora em cuidar, em gerir, em administrar. Se você pensar, todas as pessoas. O Brasil que dá certo é o Brasil que faz, é o Brasil que empreende, Aham. é o Brasil que trabalha. Porque eu amo dizer uma coisa muito forte: não existe mágica, fico rico em 3 dias, vou fazer 1 milhão em 10 minutos. Isso não é real. A verdade é que o caminho se faz caminhando e eu preciso de atenção, preciso de método sim, mas eu preciso de força de trabalho. Só colhe quem planta. Essa analogia e essa promessa absurda de que eu colho sem plantar é inverídica, ela é irreal e ela é antibíblica, Aham. porque está escrito na Bíblia: plantai e colhei. Existe, evidentemente, na sua cabeça, na minha não existe, mas na sua, com certeza. A questão bíblica ligada ao empreendedor tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Eu eu ensino pela ciência, mas na verdade eu cientifico as parábolas através de conhecimento científico. Sou um cientista, mas a minha base é cristã total. E eu adoro dizer, Sandro, que eu gosto de 3 tipos de música: Hã, hã, que fala de Deus, hã. que fala do Filho de Deus e que fala do Espírito Santo de Deus. Que São maravilha. os 3 tipos de música que eu uso em todas as minhas imersões, indiferentemente se eu estou falando de negócio, de família, de perdão, e eu vivo isso e eu acredito nisso. Qual é o seu momento, Brasil, olhando no âmbito macro? Você que arrasta multidões, qual é a expectativa de quem vai ouvir o José Roberto, no atual momento? E aí, quando digo o atual momento Brasil.
eles buscam o quê? Você colocou os pilares aí, de maneira bem importante, mas você arrasta multidões, repito. O que você sente na expectativa de cada um deles? Porque você nota que muitos querem empreender, querem ganhar dinheiro, querem prosperar, mas acho que não é só isso, né, Zé? As pessoas, elas vêm atrás de um método, de uma fórmula. Eu entrego isso, porque eu tenho um método de 7 passos, posso te falar rapidinho. Manda ver. 7 passos da inteligência de negócio. Sim, mas no fundo, as pessoas buscam uma força interna, uma revelação, um autoconhecimento, Um uma toque. sacada, um toque, uma divindade, uma revelação, para que elas possam sair dali e ter força para poder colocar isso em prática. 7 estruturas, elas suportam o negócio. Primeiro, como que eu alavanco uma empresa? Com produtos e serviços âncoras. Eu tenho um produto que chama PSC, que é um curso de formação de 7 dias, de $3.089 a 15 anos e 9 meses, 144 mil alunos, que fez eu ser quem eu sou. Um produto construiu 16 empresas. Então, o produto é a ponta da esteira de vendas. E esse produto é o PSC, isso é um produto âncora. Hoje, eu comecei com PSC, mas eu tenho alto impacto empresarial, eu tenho Desperte Seu Poder, eu tenho Mindset Milionário, eu tenho meu curso de meditação, eu tenho o dom da constelação, eu tenho meu curso de constelação. São 60 produtos, mas nasceu com um. Isso é produto Que âncora. foi a grande âncora. É a grande âncora. Por exemplo, a GM, o produto âncora é o Onix. O Onix é o que mais vende. Uhum. Depois S10. Esses 2 produtos alavancam a GM no Brasil. Aham. O meu é o PSC, o AIE, Alto Impacto Empresarial, e o Desperte Seu Poder. Aham. São 3 produtos âncoras. A segunda base é rodear-se de pessoas. E aí, é conexão, é relacionamento, é network, mas empresarialmente falando, é clima e cultura. Então, o clima é o resultado da cultura. É o que é admissível ou não é admissível. Valores dentro da empresa. Terceiro, liderança. Gente, coisa mais linda do mundo é você acompanhar uma pessoa que é real, que ele faz, que ele é Existe. exemplo, que ele é canal, que é de verdade. Eu falo muito isso e eu ensino muito meus líderes. A gente não pode pedir o que a gente não faz. Uhum. É incongruente. Aliás, é uma vergonha. É verdade. 4, nós somos uma grande história. Então, o propósito, a causa e o significado é passado para o mundo por uma história. O storytelling, que não é exatamente o storytelling, é como contar minha causa, meu princípio, meu significado, meu propósito, meu chamado. Empresas que vivem para ganhar dinheiro, elas estão na sobrevivência, já são fracassadas. Empresas são produtos e serviços para ajudar o mundo a ser melhor. Uhum. Você faz isso tão bem que você ganha dinheiro. Quinto pilar, marketing. Não tem como tocar uma empresa sem marketing. Não dá para correr disso. Eu tenho um marketing muito forte, né? Eu tenho 42 colaboradores no meu marketing. A gente investe um dinheiro altíssimo em marketing. Assim, eu acho que eu sou uma das pessoas que mais investe entre 2,5 milhões e 3 milhões por mês, Imagina. 80 a 100 mil reais por dia, todos os dias, em tráfego pago e outras coisas. Então, a gente tem uma habilidade, uma competência, uma profundidade de marketing. E a gente ensina isso. Depois, vendas. Não tem como existir uma empresa sem saber vender. Aliás, todo mundo se vende o tempo todo, se acorda de manhã. Tenta de uma forma ou de outra. Se acorda de manhã, olha no espelho, e aí, você tá bem ou tá mal? É a primeira venda, essa que é a realidade. E, finalmente, é causar uma experiência nos clientes. Isso tem a ver com entrega, encantamento, engajamento. Por quê? Porque quando eu sinto algo com o produto, é memória de longa duração. Já é neurociência. Por quê? Porque as emoções são memórias de longa duração. Aí você, desculpa a interrupção, mas aí você já está no ponto do teu seguidor que foi no teu ecossistema e saiu recheado de informação, mas compacta, já sentida, absorvida, entendida e entregue. É isso. Não ao vento. Exatamente. Porque se eu ouço, amanhã eu vou lembrar de 10 a 15%. Se eu sinto, eu já aprendi. O cérebro humano, ele trabalha da forma de entender e perceber entre 5% e 10% na teoria do Freud. Sim. O sentir é entre 80% e 90%. O grande barato da vida, ou grande forma de aprender, é sentindo. E o que mais nós entregamos para o nosso aluno é uma experiência, um encantamento, é um sentimento.
eu falo, sim, somos cientistas, somos técnicos, mas é leve, é engraçado, é sério, é profundo, é espiritual e é um show. É uma iluminação Eu perfeita, vejo, é eu um acompanho. som perfeito, são imagens Um clima, perfeitas. uma energia boa. Eu utilizo todos os canais sensoriais para que as pessoas possam aprender. E tudo que eu faço é com base na aprendizagem acelerativa. Aham, Por isso que as pessoas saem encantadas. Não dá nem para explicar tudo que a gente faz aham. nas primeiras imersões, porque o que eu ofereço é o começo de uma jornada. A pessoa se conecta comigo, ela apaixona, ela quer continuar na jornada. Fideliza. E aí, ela continua com a gente. Tenho clientes desde quando eu comecei, há 18 anos. E uma coisa, Sandra, que você tem que saber, Sandro, é que eu tenho 6 milhões de alunos. Isso é importante você 6 saber. milhões de 6 alunos. milhões de Não alunos. fazia a menor ideia Em disso. 18 anos e 9 meses. Que loucura, 6 milhões. 6 milhões de E aí alunos. você vinha elencando os tópicos aí dos pilares, não é isso? Sim, E são 7 7 desses pilares. pilares. Agora, você é uma máquina, você não para, né, evidentemente. E o que eu acho muito interessante é que, talvez pela sensibilidade, né? Acho que tem muito a ver com sensibilidade isso. O teu olho brilha a cada segundo em tudo que você faz, e como se você estivesse no início das suas coisas. Essa questão da energia, ela está em você, e você consegue transferir essa energia muito rapidamente para quem te assiste, para quem te vê, né? Eu vejo, o pouco que eu vejo, é impressionante como saem encantados e com essa energia intrínseca. Isso é importante para você, né? Sim, eu amo poderosamente e profundamente o que eu faço. Deixa eu te dar uma explicação rápida. Somos um corpo com reação química. A Isso. reação química do corpo é pautado na mente. A mente é um sistema químico perfeito e nós somos tocados por emoções. A emoção é a base da vida. Sim. Então, o meu corpo reage à minha mente, que reage às emoções. Mas além de ser um corpo físico, saúde, e uma mente, comportamento, nós somos um centro energético. O que é alma? Energia. E isso não é uma metáfora e não é espiritualidade. Isso É é prático, é física. prático, né? É física, é tangível. Existem equipamentos e máquinas que a gente tira foto da energia das pessoas. Então eu olho para a pessoa, eu sei que ela é um campo energético, físico, químico, com a mente, com o comportamento. Se eu sei lidar com as emoções das pessoas, com os comportamentos, eu sei e eu sugiro saúde, força, fé e força para o trabalho. As condições É isso que básicas. eu faço. E dessas condições básicas que você fortalece ou exponencia, imagina como sai cada um, com o seu universo vasto, criando, realizando principalmente, né? Eu acho que você, na verdade, faz um primeiro grande movimento, que deveria ser óbvio, mas não é. E por isso dessa diferença e sucesso todo, né, Zé? Exatamente. E esse ano eu resolvi, é meio que uma convocação para o brasileiro. Tá. Venha me ver e eu sei que 15 a 20% vão continuar comigo, vão comprar os próximos produtos. Esses 80% eu vou doar. Mas vou doar com amor, porque no tempo certo as pessoas vão conectando, vão se apaixonando, vão estudando, ou pelo menos meus livros. Lembrando que eu tenho 80 livros publicados, tenho mais 12 para ser publicado agora de uma vez só. Já vendi 15 milhões de livros, tenho 15 mil artigos na internet. Eu sou a pessoa que lê e escreve todos os dias dessa Que vida, maravilha. 365 dias por ano. Eu tenho um ponto de melhoria que é dormir mais, que essa é a minha dificuldade. Junte seu time, junte seu time. E esses 4 meses que faltam aí para final do ano, o que que nós podemos esperar dessa máquina, José Roberto Max? Eu creio que cada dia que eu tô com as pessoas, cada dia que eu tô com a minha gestão e com os meus gestores, eu tenho entre 30 e 40 gestores direto, eu acho que eu sou uma pessoa melhor. Parece que eu gosto mais, eu aprofundo mais, eu aprendo mais com as adversidades, inclusive com as falhas, com os acertos. Então, o que as pessoas podem procurar, podem esperar de mim, é que com certeza, amanhã em Brasília, eu vou dar o melhor desperte seu poder da minha vida. Uhum. E em Salvador, segunda-feira, com 2.500 empresários que eu vou ter lá, eu vou fazer o melhor alto impacto empresarial da minha vida. Porque eu estou mais pronto, mais preparado, eu estou mais apaixonado e me move saber que 2.500 empresários estão me esperando na Bahia para um grande evento de 3 dias, que é um evento empresarial. É uma evolução constante, diária, e dá muito prazer você sentir essa evolução, quer dizer, tá sempre aprendendo, sempre aprendendo. É engraçado, porque eu não sei se você se reconhece nisso também, mas à medida que você explica, que você orienta, que você
sugere, que você ensina, você também com esse ato, você está se autoafirmando e também aprendendo com o processo, é isso, né? Sandro, essa É muito colocação prazeroso. sua é extraordinária, porque você fala, você sente e você se torna. É impossível uma pessoa que ensina algo e depois eu tenho 40 anos Aham. de trainer, é impossível você não se tornar. A mente não suportaria. Então você passa a ser aquilo que você ensina, e Aham. isso é mágico. E o ser humano que tem profundidade e paixão, ele se torna aquilo que ele ensina. É. Eu tenho um hábito, e esse hábito é desde quando eu nasci, que é o hábito de ouvir. Eu adoro falar, adoro explicar, mas nada como ouvir. Ouvir é um privilégio, assim, fantástico. Então eu quero aqui em público, te fazer um pedido para que você, quando você estiver nessa gestão do tempo, o Augusto Cury, nosso amigo em comum, ele me ligou ontem ou anteontem e falou: "Sandro, eu tô comprando tempo, você tem para vender? Porque não tem tempo pra mais nada". O que eu quero te dizer é que eu estou num momento muito feliz, porque eu estou num momento de devolver um pouco desses 20 anos adquiridos do Barijo que dá certo, mas devolver com cabeças brilhantes, devolver com sensações já realizadas, com projetos sociais, que pulsam o tempo todo. E eu estou num momento em que eu preciso tomar algumas decisões, porque eu não quero deixar. Olha aí, ó, é a primeira vez que eu falo isso num programa. Eu não quero deixar a criatura engolir o criador. Nós somos bombardeados, como disse, pela palavra empreendedor, mas a pessoa que está lá, de repente, na outra linha, ele não sabe nem o que é empreendedorismo, não sabe nem como enxergar isso, e ele nem sabe como pode ser. Então a gente tem aquela sequência de enxergar, depois tentar se apaixonar, ou apaixone-se, ou passe a gostar do que faz, chegue ao topo, ou chegue onde puder chegar no topo de liderança, manter-se, né? Aquela regrinha básica, difícil se manter, prospere, é para isso que nós estamos. Estamos aí para prosperar também, mas o que me faz brilhar, o que me enaltece, você já sensível que você já percebeu, é o ato de servir, é o ato de multiplicar, é o ato educacional. Portanto, eu gostaria de te pedir um auxílio, uma reflexão, um conselho, e quando possível, eu estou como prioridade para te escutar do Brasil que dá certo, porque eu tenho ouvido muito de grandes nomes, de mentes brilhantes, me falando que isso é realmente um legado e a gente precisa transformar o Brasil que dá certo num projeto educacional. Eu estou diante de uma pessoa com 1 metro de distância de mim, repito, que é um grande líder educacional. Gostaria de saber da sua opinião sobre isso. Uau, que lindo! Eu te admiro, reconheço, vejo esse trabalho poderoso que você faz, e eu realmente acredito que você já está construindo um legado. E que maravilhoso poder construir esse legado como um histórico educacional. Por quê? Porque isso é muito mais escalável. E se a nossa vida é tocar a vida de outras pessoas, de outras empresas, eu penso que isso é a melhor forma que você pode eh, chegar nesse ponto de poder compartilhar mais e mais e mais de uma forma educacional, criando um método, uma estrutura, criando já tangibilizando a tua história de uma forma educacional. Zé Roberto Marques, por que quando a gente chega num nível de transbordo, de servir tanto, de levar tanto reconhecimento, levar pessoas a se relacionarem, terem sucesso na vida, aprenderem, enfim, esse legado que você carrega, que eu carrego, por que a gente, cada vez mais que isso vai acontecendo, no seu número, na sua força, por que a gente fica mais, cientificamente falando, por que a gente fica mais minimalista? É uma curiosidade que eu tenho. Porque tudo tem uma resposta científica, claro, Sim. mas eu me encontro num momento, quase que um divã aqui, um momento minimalista, porque a paixão por servir e devolver para a sociedade todo esse capital social, que é o capital que mais me é precioso, me deixa cada vez mais minimalista. Ou seja, fica mais simples para poder explicar aquilo que eu carrego ao longo da vida. E e qual é o fator que causa isso? Quantos anos você tem? 56 anos. 56 anos. Bom, então, segundo a antroposofia, você está exatamente no ano, no setênio, aonde você toma uma consciência que o caminho de volta já começou. 56 vezes 2, 112.
Então você tem uma maturidade, uma senioridade e uma espiritualidade que já transcendeu e transbordou dentro de você. E você, consciente e inconscientemente, tem uma clareza que o teu trabalho, a gente vai até num tempo, agora a gente começou a viagem de volta. E que nada mais vai valer do que o impacto que você vai deixar na vida das pessoas. Porque os carros bonitos, os aviões, os helicópteros nós não vamos levar, os navios, os barcos a gente não vai levar, as casas nós não vamos levar. O que nós vamos levar é o carinho e a memória das pessoas. Se for falar do ponto de vista de neurociência, você está exatamente no ponto, 56 anos, que é o setênio exato da virada, da senioridade, da espiritualidade, da tomada de consciência do chamado, do legado. E eu vejo profundamente que isso está acontecendo com você. Então, está além daquela ilusão só do que é tangível, está muito mais no tocar o ser, a alma, as pessoas, os sentimentos, e isso é lindo. Te agradeço muito. Isso é motivo de eu te fazer um outro pedido. Vamos ver se nós nos falamos em breve para trocar mais ideias, dividir conhecimentos e tocar com um pouco mais de profundidade, inclusive nessa questão do educacional na volta. Falar mais sobre o caminho da volta, que você tem razão, total razão. Falando em volta, muito obrigado, não tem como te agradecer. Parabéns pelo que você tem feito na vida de milhões de pessoas. Você tem um propósito, você tem um chamado, mas você faz tudo com muita, muita discrição, muita sensibilidade e com pouca pirotecnia. Que é interessante, porque existem vários nomes incríveis aí que fazem esse tipo de trabalho também, mas eu te vejo com uma energia e uma potência gigante, mas ao mesmo tempo de uma maneira muito discreta. E isso tem um pouco a ver com o meu DNA e do nosso projeto também. Muito obrigado por ter vindo. Se quiser suas considerações finais, vai ser um prazer. Quero agradecer bastante e como é bom poder participar de um projeto que é chamado, que é legado. E quero falar uma frase para você poderosa. Por favor. Deus maravilhoso na sua infinita sabedoria, conecta e reconecta as pessoas no tempo certo, na profundidade certa, para aprender, para ensinar, para compartilhar. Tudo isso para ajudar o mundo a ser melhor, as famílias a serem restauradas e as empresas a serem potencializadas. E é por isso que a gente está aqui tão pertinho hoje e Deus sempre sabe o que faz no tempo certo. Por isso que está gravado. Muito obrigado, eu gratidão. Agradeço. Gravadíssimo. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Eu conversei com o José Roberto Marques aqui no nosso podcast Brasil que dá certo, para os grupos Brasil que dá certo, mas também para os 215 milhões de brasileiros que são, de verdade, um Brasil que dá certo. Até o próximo episódio, pessoal. Até lá.